60? Levanta a mão. Quantos tem mais de 60? Olha, eu acho que tem 90% aqui de 60 a mais. 60 a mais, né? Então, no finalzinho, eu não sei como é que a Cris vai fazer, hein? Vai pegar depois? Então tá bom. Depois da mensagem, tem a lembrancinha para quem já passou dos 60, né? Nosso pessoal aí está alerta. Então, meus irmãos, nós vamos estar refletindo, né, as bênçãos da boa idade. E o salmo que nós temos ali é o Salmo 92. Nós vamos ler do verso 12 até o 15. A palavra de Deus diz assim: os justos florescerão como a palmeira, crescerão como o cedro do Líbano, plantados na casa do Senhor, florescerão nos atos do nosso Deus. Mesmo na velhice darão fruto, permanecerão viçosos e verdejantes, para proclamar que o Senhor é justo. Ele é a minha rocha, nele não há injustiça. Amém? Amém? Nosso Deus, como nós nos alegramos da tua presença, como nós ficamos felizes aqui para a tua casa, diante do Senhor. E agora, muito obrigado por essa palavra, a tua palavra. Peço, Pai, em nome de Jesus, que tu fales agora o nosso coração, vem ministrar na nossa vida, Pai. Muito obrigado por esses irmãos queridos que têm mais de 60 anos, que estão conosco neste culto temático. Que a tua palavra fale no nosso coração, ministre na nossa vida e nos alimente, Pai, nos desafie. Queremos ter uma vida cada vez melhor diante do Senhor, para honrar o teu nome, para te servir. Então, fala conosco, Pai. Ministra na nossa vida nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor Jesus. Interessante. A velhice é assustadora para alguns. Tem muita gente que tem medo da velhice, né? Mas alguns fazem de tudo para não parecer velhos, né? Fazem tantas cirurgias, e tem gente até morrendo aí com as cirurgias que são feitas de maneira errada, né? Que dá errado. Mas já temos outros que recebem essa fase da vida com mais alegria, com mais gratidão, recebendo essa fase com uma felicidade ou com uma melhor idade. Eu gostei do termo, né? Boa idade. A gente quase não fala sobre a boa idade, mas eu achei legal esse termo, né? E resolvi trazer esse termo para a gente refletir juntos aqui. Mas pensando bem, envelhecer é inevitável. Só tem uma maneira de não ficar velho. Qual é? Morrer antes, né? Aí não vai ficar velho, né? Tem que morrer jovem, mas eu acho que ninguém quer, né? Então é melhor a gente ficar velho, né? Eu quero viver essa fase da terceira idade, da boa idade. Eu quero vivê-la como os meus melhores dias da minha vida. Porque eu quero que cada dia que minha vida seja cada vez melhor, né? E nós temos que desfrutar, né, dessas bênçãos. Mas eu vejo que alguns chegam nessa fase resmungando, reclamando, revoltados, né? Pessoas angustiadas, deprimidas. É triste isso, meus irmãos, né? Como nós podemos mudar essa situação, né? Acabar, né, tendo uma boa idade, mudando essa situação. Nós temos aqui nesse texto 3 verbos: florescer, crescer e frutificar, né? A vida do justo é comparada às 2 árvores aqui desse texto, né? Nós temos aí a primeira árvore, que é o que? A palmeira, símbolo de retidão, e o cedro do Líbano, que é símbolo de força e imortalidade, não é? Então, meus irmãos, na terceira idade, nós temos mais tempo para pequenas, mas também para grandes coisas, dá para fazer grandes realizações. E nós temos alguns homens que se destacaram justamente nessa fase. Por exemplo, Cervantes, quando estava com 68 anos, quando ele terminou Dom Quixote. Galileu publicou discursos e demonstrações matemáticas aos 74 anos. Bach escreveu as suas melhores composições na terceira idade. A última Pietà de Miguel Ângelo é a mais bela,
a última que ele compôs. Machado de Assis publicou o Memorial de Aires aos 69 anos. Né? Então, na Bíblia, nós temos referência de pessoas que viveram muito tempo. Eu quero destacar aqui, né? Eu vou pôr na tela também ali, pegar um pouco para nós. Né? Davi foi o mais famoso. E a Bíblia diz ali, em 1 Crônicas, né? Que ele morreu em boa velhice, tendo desfrutado vida longa, riqueza e honra. Né? Nós temos também uma expressão que se refere à morte de alguém, onde a Bíblia diz que ele morreu cheio de dias. É usado também para descrever Abraão, Isaac, Jó, né? E também Jacó. Abraão, por exemplo, o que a Bíblia diz lá sobre Abraão? Abraão viveu 175 anos, morreu em boa velhice, cheio de dias, em idade bem avançada. Quando fala de Isaac, diz o seguinte: Isaac viveu 180 anos, morreu em idade bem avançada, velho e cheio de dias. Jó, a Bíblia diz lá, por fim, Jó morreu em idade muito avançada, velho e cheio de dias. Meus irmãos, não é? Poderia também alguém imaginar que os dias das suas vidas foram cheios, ocupados, tantas coisas, mas eu sei que eles viveram intensamente na presença de Deus, né? Em comunhão com Deus. Eu quero viver, ou seja, eu não quero viver mais do que 100 anos, mas os meus dias eu quero também vivê-los na presença de Deus, honrando o meu Deus, servindo o meu Deus, fazendo todo o possível para que eu possa cumprir o propósito de Deus para a minha vida. Quero que todo o propósito de Deus seja cumprido na minha vida. Assim eu pretendo viver. Eu não sei quem escreveu, mas eu achei na internet, lá não dava o autor, mas eu achei interessante, não é? E quero compartilhar com os irmãos essas ideias interessantes. Olha, felicidade é celebrar cada fase com gratidão, propósito e curiosidade. Não é melhor e nem pior idade, é a sua idade. E isso já a torna feliz. Envelhecer bem é escolher cuidar de si, cultivar vínculos e aprender sempre. A alegria não está nos anos que passam, mas no sentido que você dá a eles. Sabedoria é saber o que importa. Liberdade é viver de acordo com isso. O corpo muda, os sonhos evoluem, valores se aprofundam e a vida ganha mais sabor. Felicidade na idade é presença, tempo para si, para quem se ama e para o que faz bem. Mais do que idade, é colheita de afetos, histórias e conquistas. O que eu desejo é que você viva esta fase com uma boa idade, né? E desfrute das bênçãos desta fase da vida. Cada fase da vida é importante. Então, você que já chegou na terceira idade, que Deus esteja conduzindo os seus passos para você ter realmente, né, grandes bênçãos de Deus. Por isso, pensando aqui nas bênçãos da boa idade, eu quero destacar o seguinte: no texto aí, meus irmãos, verso 12 e 13, nós temos ali a primeira lição. As bênçãos da boa idade começam quando nós somos plantados na casa do Senhor. Porque o texto está dizendo para nós o seguinte: os justos florescerão como a palmeira, crescerão como o cedro no Líbano, plantados na casa do Senhor, florescerão nos atos do nosso Deus. O texto, meus irmãos, nos diz aqui que esses idosos foram plantados na casa do Senhor. A ideia que eu vejo aqui dessa plantação na casa do Senhor é quando há um novo nascimento, que a pessoa nasce de novo para servir a Deus, na casa do Senhor, na presença do Senhor. E a Bíblia apresenta para nós dois nascimentos: o natural, que é o da carne, e o espiritual, que é de cima. Este implica uma mudança interior, é algo que Deus realiza no nosso coração.
a Bíblia nos apresenta duas condições para esse nascimento: é o arrependimento e a fé. O arrependimento implica reconhecer que nós somos pecadores, precisamos do perdão de Deus, e a fé implica em confiar e crer que o sacrifício de Cristo, sendo derramado na cruz, é suficiente para nos perdoar os nossos pecados, nos purificar de todo pecado e nos dar a salvação eterna. João, ele vai explicar bem esse fenômeno, mostrando que aquele que crê nasce de novo. E o novo nascimento nos torna filhos de Deus. Por isso ele diz, ali em João capítulo 1, o seguinte: aos que receberam Jesus e creram no seu nome, deu-nos o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas nasceram de Deus. Então, este é o nascimento que para mim simboliza aqui também aqueles que foram plantados na casa do Senhor. Jesus foi muito claro ao afirmar que quem não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus. Então, quem não for plantado na casa do Senhor também não vai experimentar esta bênção. Será que todos nós aqui estamos, como diz o texto, plantados na casa do Senhor? Será que todos aqui já nasceram de novo? É uma questão da gente pensar. Mas a segunda lição, meus irmãos, está no versículo 14, né? Mesmo na velhice darão fruto, permanecerão viçosos e verdejantes. Então, as bênçãos da boa idade produzirão frutos. A ideia aqui é de vida abundante. Pessoa que está vivendo na presença de Deus, né? Produzindo fruto com vida abundante. O próprio Jesus declarou que ele veio para nos dar vida e vida em abundância. Noutra ocasião ele afirmou: vocês não me escolheram a mim, mas eu os escolhi e designei para que vão e deem fruto, e o fruto que permaneça. Então, frutificar faz parte da nossa nova natureza. Aquele que está plantado na casa do Senhor, ele produz frutos. Ele tem uma vida frutífera. Tanto que a Bíblia, ela afirma, lá no livro dos Salmos, é como árvore plantada junto a ribeiros, dá fruto no tempo certo, suas folhas não murcham, e tudo que ele faz, prospera. Oh, bênção, né? Então, frutificar no tempo certo é viver intensamente a comunhão com Deus. Por isso, talvez está dizendo que é na igreja, quando me disseram, vamos à casa do Senhor, porque é comunhão com Deus. A igreja está na presença de Deus, produzindo frutos diante do Senhor. Quanto mais intimidade com Deus, mais parecidos com Ele nós somos. Quanto mais parecidos, mais poderoso é o nosso testemunho. Quanto mais poderoso é o nosso testemunho, mais vidas nós ganhamos para Jesus. Isso é frutificar. Vida de intimidade com Cristo, produzindo frutos para a honra e a glória dele. Como é que está a sua caminhada? Cheia de frutos? Tem orado pela salvação de alguém? Para os seus amigos, seus parentes? Já tem aquele cartãozinho lá de 5 amigos que você está orando pela salvação deles? Então você está encarando seus parentes, seus amigos, seus vizinhos? Tem falado de Jesus para eles? O texto continua nos exortando, o verso 15 vai dizer para nós, para proclamar que o Senhor é justo. Ele é a minha rocha, nele não há injustiça. Então as bênçãos da boa idade nos levam a proclamar que o Senhor é justo. E aqui, meus irmãos, a ênfase na justiça de Deus. Essa é a proclamação que tem a ver com a nossa frutificação. Nós produzimos frutos à medida que nós levamos pessoas a uma experiência genuína com Cristo. Mas como é que funciona então a justiça de Deus? Quando nós pensamos na justiça de Deus, a Bíblia diz que Deus avaliou a raça humana. Quando Deus fez essa análise, essa reflexão sobre a raça humana, qual a conclusão que Deus chegou? Está lá na carta aos Romanos. Ali, a palavra de Deus diz, como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busca Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis.
não há ninguém que faça o bem. Não há nem sequer um. Essa foi a avaliação que Deus fez. Quando a justiça de Deus olhou para a raça humana, viu que todos estavam condenados. Então, diante dessa realidade, todos nós estaríamos perdidos. Todos condenados pela justiça de Deus. Nós éramos considerados mortos diante de Deus. E aí, Paulo, escrevendo aos Efésios, ele vai esclarecendo um pouquinho mais a situação, quando ele diz lá: vocês estavam mortos nas suas transgressões e nos seus pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam os padrões deste mundo e o príncipe do poder das trevas, o espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Então, diante da justiça de Deus, nós já estaríamos mortos por causa dos nossos pecados, das nossas falhas. Mas a palavra continua falando, e a justiça de Deus está sendo demonstrada quando, ali na carta aos Efésios, capítulo 2, ele continua dizendo: todavia Deus, por ser rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos nas transgressões, porque pela graça sois salvos. E aí, meus irmãos, o texto fica mais completo ainda, nesse mesmo capítulo 2, no verso 8, quando a palavra de Deus diz: pois pela graça vocês são salvos, por meio da fé. Isto não vem de vocês, é um presente de Deus, não vem pelas obras, para que ninguém se glorie. Então, a justiça de Deus, quando olhou para a raça humana, viu que todos estavam perdidos, mas Deus tomou a iniciativa de resolver o nosso problema, quando nós vemos ali em Romanos 5,8, né? Eu vou pedir que todos leiam comigo esse texto de Romanos 5,8. Vamos ler juntos? Nisto, Deus demonstra o seu amor por nós, quando Cristo morreu em nosso lugar, apesar de sermos pecadores. Aqui a justiça de Deus entra, trazendo a solução, resolvendo o nosso problema. E ali nós vemos no mesmo capítulo de Romanos, né, no verso 2, a palavra dizendo: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes. Então, o que Deus fez? Quando Ele olha para a raça humana e vê que todos se perderam, todos são condenados, Ele providencia a vida de Jesus, morrendo no nosso lugar, para que em Cristo Jesus nós fôssemos justificados, ou seja, Cristo pagou a nossa pena e Ele então nos declara agora justificados, perdoados. Nós somos então, tivemos a nossa condenação paga. E Ele vai esclarecer mais ainda essa questão quando escreve aos Colossenses, capítulo 2. Ali vai dizer para nós o seguinte: quando vocês estavam mortos por causa das transgressões de vocês, Deus lhes deu vida com Cristo. Ele nos perdoou de todas as transgressões e cancelou a dívida que consistia em ordenanças que era contra nós. Ele a removeu pregando-a na cruz. Então, o processo contra nós diante de Deus foi cravado na cruz e Cristo, com o sangue dele, escreveu: pago. Toda a nossa condenação foi paga por Ele. A justiça de Deus foi satisfeita. E o veredito final aparece aqui em Romanos capítulo 8, quando o texto diz, vamos ler juntos? Talvez vamos lá. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Que bênção! Não há mais condenação. A justiça de Deus foi cumprida em Cristo Jesus. Por isso, o apelo que vem da palavra de Deus em 2 Pedro é este: o Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como alguns julgam. Ao contrário, Ele é paciente com vocês e não quer que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento. Ele não quer que ninguém se perca. Por isso, nós temos que nos preocupar com os nossos parentes, nossos amigos, nossos vizinhos, que ainda não conheceram este Evangelho, para que diante da justiça de Deus eles não sejam condenados, porque nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então, assim que levar isso em conta. Então, irmãos, quando nós olhamos então
em todo esse processo, nós vemos que estar na terceira idade é um privilégio. Viver esta fase é viver com gratidão. É transformando essa fase na boa idade, na melhor idade. Só assim nós desfrutaremos destas bênçãos que Deus tem para nós, que começa quando nós somos plantados na casa do Senhor, levando em conta que para ser plantado tem que nascer de novo. Aqueles que nascem de novo estão plantados na casa do Senhor e produzirão frutos. Por quê? Aqueles que foram plantados, nasceram de novo, vão dar muitos frutos para a glória de Deus. Muitas vidas salvas, vidas regeneradas através do nosso testemunho, mas nos levam também a proclamar o Senhor é justo, a justiça de Deus, que vem através de Cristo Jesus para trazer o perdão, para trazer a bênção, para trazer a vida abundante, a vida eterna. Por isso a terceira idade não deve ser vista como o fim de uma existência, mas como o início de um novo ciclo na vida do ser humano. Assim como a árvore que deu seu fruto, ela dá a semente, para que nela nasça outra vida. Dá o fruto, do fruto vem a semente, e da semente nasce uma nova vida. Então que o Senhor realmente nos abençoe, para que nesta fase nós possamos também dar muitos frutos para a glória do nosso Deus. Amém? Vamos orar? Pai, muito obrigado, que a Tua palavra é fiel, e nós podemos, Pai, estudar aqui nesta noite, e mesmo já idosos, podemos dar muito fruto. Por isso, Pai, devemos estar plantados na casa do Senhor, honrando o Teu nome, Te bendizendo, dando frutos para a glória e honra do Teu nome, administrando, Pai, na vida de cada um aqui, trazendo saúde, trazendo a bênção, renovando as forças, o vigor, a alegria, a fidelidade para Te servir. Tenha misericórdia, Pai. Dá-nos a Tua bênção, Pai, vai nos fortalecendo, para que possamos cada dia Te honrar mais e mais, possamos cada dia servir com mais alegria e com mais fidelidade. Dá-nos, ó Deus,